Você comprou uma tupia de coluna e entre os acessórios que acompanham a máquina vieram a guia paralela e a guia copiadora. Você sabe em que situações você usa cada uma delas? Se você não sabe, hoje eu vou te ensinar. E com isso você vai aumentar as possibilidades de uso da sua máquina. Então não sai daí que eu já volto. Antes de começar a falar das guias, aproveita para se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você ser notificado de quando a gente posta conteúdo. Eu vou começar falando da guia paralela. Como o nome já diz, ela é uma guia para fazer usinagens em paralelo. Como ela tem essa parte reta, então você vai utilizá-la quando você tiver partes retas na lateral da sua peça. Digamos que isso aqui seja uma tábua de carne, por exemplo. Então eu vou correr a guia aqui, fazendo, por exemplo, a usinagem de um canal, que eu vou fazer daqui a pouco para vocês verem. Se você utilizar, por exemplo, essa guia paralela numa peça arredondada, como essa tábua aqui, na curva aberta, você até consegue utilizá-la, porque você vai encostando aqui o meio da peça, o meio da guia, ou melhor, e você vai acompanhando o contorno. Mas quando você chega em curvas ao contrário, e curvas fechadas inclusive, a coisa se complica, porque a guia se afasta da peça. Então não é a peça, ou melhor, não é a melhor situação você utilizar a guia paralela com peças curvas. Agora eu vou fazer então a usinagem aqui, um canalzinho, utilizando uma fresa meia cana, que já está instalada aqui na tupia. Então eu vou fazer esse canal. Então eu estou fazendo aqui uma marcação no alinhamento lateral da fresa, para chegar com a fresa nessa outra lateral aqui, até esse ponto. O canal está criado. Aqui no final eu cheguei no limite que eu marquei. Do lado de cá, onde eu comecei um pouco depois. Mas não tem problema, porque a hora que eu vier com a fresa pelo lado de cá, ela vai consumir esse espaço que eu não usinei. Então não tem problema. Agora eu vou virar um pedaço de cada lado, um pedaço aqui e um pedaço aqui. A tupia é uma máquina incrivelmente versátil, dá para fazer muitas coisas diferentes com ela e com muito acabamento. Eu estou mostrando aqui para vocês o uso das duas guias que acompanham a máquina, que é a guia copiadora e a guia paralela. Mas você pode conduzi-la e criar gabaritos justamente para fazer ações muito específicas e com um excelente acabamento. No nosso curso avançado de tupia, eu exploro inúmeras possibilidades dessa máquina, mostrando todo o passo a passo para você criar situações bem específicas, inclusive podendo invertê-la numa bancada para fazer outros usos. São 28 aulas em vídeo mostrando tudo em detalhes, mostrando a versatilidade dessa máquina, muito legal. Eu terminei de fazer a usinagem aqui do canal, chegando com as canaletas a 12 centímetros dessa ponta aqui. Eu deixei aqui sem fazer porque eu quero fazer uma outra interferência aqui, para mostrar outra possibilidade da guia. Porém, não é da guia paralela, porque a guia paralela não me permite fazer, por exemplo, uma canaleta curva aqui nesse canto, que é o que eu quero fazer. A guia paralela não vai me permitir fazer isso. Então aqui a gente passa então para a guia copiadora. Mas antes de falar da guia copiadora, eu vou falar mais um pouquinho desta guia, que é a guia paralela. Você tem, por exemplo, a fresa de arredondar, que tem rolamento.
Então você coloca ela na sua tupia, você posiciona ela aqui no canto da madeira e o rolamento vai seguir aqui na beirada da madeira e você faz o seu arredondado aqui na quina da peça. Porém, se você tiver uma fresa que não tem o rolamento, aí já complica, porque você não consegue conduzir a peça aqui de forma uniforme para você conseguir fazer esse arredondado. Mas com a guia paralela você consegue. Inclusive, o fato dela ter essa entrada aqui, isso ajuda. Vou mostrar para vocês. Você coloca aqui a fresa de arredondar sem o rolamento e posiciona esse anteparo alinhado com a fresa exatamente aonde você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar bem na beirada, eu alinho na ponta aqui de baixo da peça. Se eu quiser alinhar um pouquinho para dentro, ou seja, você posiciona a guia paralela para que a ação da fresa de arredondar sem o rolamento possa ser possível. Se você quiser, por exemplo, usar uma fresa reta e fazer uma interferência bem na beirada da sua peça, você também consegue posicionar o anteparo aqui da guia paralela exatamente onde você precisa. Por exemplo, para fazer, um degrau aqui, uma canaleta bem na beirada, como se fosse um degrau mesmo. Aí você então consegue usar a guia paralela e fazer essa interferência. A guia paralela tem uma limitação. Justamente essas duas travessas, elas limitam a quantidade de centímetros que você vai conseguir projetar para dentro da sua peça. Mas para fazer essas interferências na beirada da sua peça, é mais do que suficiente. Para utilizar a guia copiadora, como o nome já diz, ela copia. Você sempre vai ter que ter um molde, um gabarito, para você copiar esse gabarito. Você pode fazer usinagens externas ao gabarito. Então, olha, eu cortei aqui exatamente um gabarito como se eu fosse fazer essa interferência que eu fiz com a guia paralela, fazer com a guia copiadora. Então, eu teria, por exemplo, eu poderia fazer aqui a usinagem externamente nesse molde e aí aqui fazer essa curva que eu vou mostrar fazendo aqui para vocês. E então aqui seria uma usinagem do lado externo do modelo, né, do gabarito. Mas você pode fazer, por exemplo, uma usinagem interna, que eu também vou mostrar. Vou criar aqui um furo e a gente vai fazer um buraco aqui no canto da tábua, tipo para colocar uma tigelinha para o antepasto, por exemplo. Então, a guia copiadora, ela vai estar sempre copiando o desenho de algum molde, de algum modelo. E você consegue também bastante versatilidade com ela. Essa peça pequena, onde você tem esse tubinho e um furo, né? Quer dizer, o furo do tubinho. A fresa passa aqui no meio. Então, essa parede, esse tubinho, ele vai correr justamente no molde, na lateral do molde. Essa tupia da Bosch, a Goff 130, ela tem essa praticidade de colocar a guia copiadora. Você gira aqui uma travinha, encaixa a guia copiadora e solta, ela já está travada. Então não tem parafuso, não tem nada para atrapalhar a sua instalação. É muito prático. E aí você tem então a guia, ou melhor, aqui eu já estou com a fresa meia cana para fazer o teste. Quer ver? Vejam, a fresa está aqui no meio. E essa parte que encosta no molde. Assim. É isso aqui. Você vai passando na madeira e vai criando o seu desenho. Então, se você caprichar no molde, você vai ter ótimas usinagens.
guia copiadora, copiei esse desenho e tá aqui. Isso daqui eu não conseguiria fazer com a guia paralela. Nesse caso, eu fiz uma usinagem interna, ou seja, um desenho, um modelo interno. Quando você faz a usinagem por fora do gabarito, você faz no sentido anti-horário, o movimento da tupia ao redor do gabarito. Quando a usinagem é interna, você faz no sentido horário. E tá aí, criamos então um buraco aqui para colocar uma travessinha de antepasto. Agora que você já sabe usar as guias da sua tupia de coluna, você pode caprichar nos seus projetos e explorar as possibilidades da tupia, que realmente é uma máquina muito versátil. E olha aí, ficou uma tabuinha simpática. Tô deixando mais 2 vídeos aí na tela para vocês assistirem e eu fico por aqui. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marcando a Oficina de Casa, e a gente se encontra num próximo programa. Um grande abraço!